Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo com especialistas. Eu sou a Paloma, sou enfermeira, dermatoterapeuta, gerente clínica na área de lesão por pressão da empresa Monlic. Hoje eu tenho o prazer de convidar para conversar conosco nesse bate-papo a enfermeira Carolina Campolim. Olá, tudo bem? Como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Carolina, eu sou enfermeira, sou estomaterapeuta, eu sou coordenadora clínica da área de tratamento de feridas crônicas da Monlic e gostaria de convidar a doutora Mirelle a se apresentar agora. Prazer estar aqui com vocês. Como falou, eu sou Mirelle, sou enfermeira, sou dermatoterapeuta, tenho um pós também em urgência, emergência e UTI, em atenção domiciliar, em saúde pública, com ênfase em saúde da família, e o mais novo, MBA em gestão pública. Tá? Estou aqui à disposição e espero compartilhar com vocês. Para o nosso bate-papo de hoje também, temos o prazer de convidar a doutora Sara Carvalho. Doutora Sara, muito obrigada por participar, por aceitar o nosso convite para abrilhantar e acrescentar no nosso bate-papo com especialistas de hoje, que o tema é Desafio para o tratamento das lesões crônicas. Muito obrigada, doutora Sara, por aceitar o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Sara Carvalho, sou enfermeira, dermatoterapeuta, sou especialista em UTI, em endoscopia digestiva, em estética, sou pós-graduanda em fitoterapia e podiatria, sou habilitada em podiatria e ozonioterapia. Eu tenho experiências tanto na urgência como em UTI e também no grupo de pele, onde eu fiz parte por mais de 8 anos no Conjunto Hospitalar do Mandaki, em São Paulo. Então, gente, eu quero agradecer, o convite para estar aqui hoje, contribuindo, com esse bate-papo, com pessoas tão maravilhosas como vocês. Obrigada, doutora Sara. Pensando um pouquinho no tratamento de feridas em ambiente domiciliar e em consultório, eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre a experiência de vocês e falasse sobre os desafios do tratamento de feridas, nesses dois âmbitos, no atendimento domiciliar e no consultório. O paciente de domicílio e o paciente de consultório têm suas semelhanças em relação ao perfil, O que vai diferenciar muito na minha realidade, quando eu faço atendimento domiciliar, é a incapacidade do paciente de se locomover. Então, eu dreno o atendimento para o domicílio. No consultório, eu tenho também os mesmos perfis de lesões, mas são pacientes que deambulam, são pacientes que têm a mobilidade, têm uma autonomia maior em relação a isso. Em relação às feridas crônicas, a gente tem um desafio porque a gente precisa ter um olhar para o paciente além da lesão, A lesão, ela é uma consequência, de várias disfunções do organismo do paciente. Então, é muito mais além do que a gente indicar uma cobertura, é muito mais além do que a gente cuidar, limpar. A gente precisa saber o que está por trás daquela lesão, que às vezes são muitos anos, de negligência ou então de falta de adesão a um tratamento clínico e que veio a culminar com aquela lesão. E quando a gente vai cuidar desse paciente, a gente precisa abordar todos esses aspectos, a gente precisa controlar todos os aspectos, que interferem na cicatrização dessa lesão, ver também se há presença de fatores de infecção inerentes ao organismo dele, idade, o que a gente precisa estar fornecendo para esse paciente para que a gente consiga desencadear um processo aí de reparação tecidual. O desafio é exatamente fazer com que o paciente ele entenda que existe esse processo, que ele precisa participar desse processo e também envolver os familiares nesse cuidado,
né? Porque a maioria dos pacientes são idosos, né? A gente precisa que a família seja ativa nesse processo. E aí a gente faz, tipo, um trato, né, com o paciente, em que a gente vai fazer o nosso papel, mas ele precisa também ter consciência da responsabilidade dele em estar ajudando em todos esses cuidados. Então, gente, é um tema maravilhoso a gente falar de atendimento domiciliar, né? Sou apaixonada. E falar de consultório e principalmente tratamento de feridas crônicas, né? São pacientes, o nome já traz, né? São pacientes complicados, a maioria das vezes com complicações, com comorbidades também bem complicadas. Paciente que precisa de um acompanhamento multiprofissional, né? Interdisciplinar. E aquele paciente portador de ferida, o profissional enfermeiro capacitado será de extrema relevância. Então, gente, o paciente do consultório é aquele paciente que deambula, né, e que vai até a gente para um tratamento, e que a gente precisa ter esse olhar clínico diferenciado para fazer uma melhor conduta para ele. Já o paciente do domicílio, eu digo que é um trabalhão, porque a gente precisa atender toda a família, né, todo o contexto. Às vezes é um paciente que está incapacitado de deambular, mas às vezes é um paciente que tem todas as suas habilidades ainda preservadas. E dentro do domicílio é um desafio ainda maior do que no consultório, porque você não atende só o paciente, você atende toda a família, né, os cuidadores. E pensando no tratamento de feridas, a gente ainda bate no entrave aí das culturas, né, que tem dentro de casa. Então, quando a gente faz o curativo, a gente tem vários palpites, né, ao redor, a família quer ver evolução, todo mundo quer vir olhar como que está evoluindo, e você precisa dominar e lidar com todo tipo de críticas, elogios, né, e aí eu me reporto agora aos curativos especiais, destacando uma relevância para eles. Imagina o paciente que se desloca para o consultório e o profissional que se desloca até a casa do paciente, curativos que precisam de trocas diárias ou de trocas 2 vezes, né, no dia, vamos falar assim, de 12 em 12 horas. Então, fica difícil o paciente estar se locomovendo até o consultório 2 vezes por dia ou 1 vez por dia. E também o profissional vai tomar muito tempo para estar se deslocando até a casa desse paciente. E aí as coberturas de alta tecnologia e os curativos especiais trouxeram esse diferencial para o mercado. São curativos que eu fico, né, entre 7 e 14 dias na lesão. Os curativos especiais e de alta tecnologia fizeram um grande diferencial para nós profissionais que atendemos tanto em consultório quanto em domicílio, que eles nos trazem essas vantagens, né, de ficar mais dias na lesão, de a gente abraçar mais pacientes nesse contexto. Pensando que eu consigo deixar um curativo por mais dias na lesão, eu consigo também atender e ficar mais livre para outros pacientes. Como é enriquecedor ouvir a experiência de vocês que estão diretamente relacionados ao atendimento ao paciente com lesões crônicas, seja o pé diabético, a lesão venosa ou a própria lesão por pressão. Nesse contexto do Covid-19, né, que a gente fala nesse novo normal, a gente está ouvindo falar muito de prevenção, né? E eu nem posso falar porque eu sou suspeita, eu amo falar de prevenção, então para mim é um tema que a gente realmente tem que abordar todo dia para sensibilizar os nossos profissionais. Mas falar do tratamento é muito importante, visto que a gente já tem pacientes, como a doutora Sara bem pontuou, em acompanhamento, em tratamento, novas feridas estão surgindo, e a gente, com esse novo normal, tem novos desafios frente ao tratamento de feridas. A gente já tem todos esses desafios que vocês bem pontuaram, tanto para consultório quanto para ambiente domiciliar, e a gente ainda tem que lidar com esse novo normal. E eu queria ouvir de vocês, quais são os novos desafios que se apresentam para o tratamento de feridas crônicas nesse contexto do Covid-19? Então, gente, os desafios, né, que eu vejo nesse novo cenário é relacionado, né, no consultório, relacionado ao agendamento, né, que a gente precisa ter um espaço maior entre um atendimento e outro, e o uso, né, de equipamentos de proteção individual,
também a gente tem que considerar, por exemplo, que passou pelo processo, né, de adoecimento pelo COVID, a fragilidade cutânea que ele fica, né, relacionada à parte vascular, a gente precisa ter aí um cuidado bastante intenso para que ele não desenvolva essas lesões, né, por pressão ou outras lesões. E, assim, o atendimento domiciliar, né, que a gente entra no contexto familiar e que a gente precisa, né, de ter esses cuidados, novos cuidados. A gente já tinha alguns hábitos que se intensificaram nessa pandemia, né, mas que a gente precisa agora entrar na casa desse paciente já com os EPIs, né, fazer uso, né, da higienização das mãos e do álcool gel, né, para estar manipulando esse paciente. A questão da prevenção, paciente acamado de lesão por pressão tem que ser mais intensiva, a gente precisa lançar mão de algumas coberturas de proteção para esse paciente, né, de estar orientando esse familiar nessa prevenção de lesão por pressão e de estar assim, monitorando, né, todo esse aspecto tissular do paciente. Mesmo, assim como o Mirelle falou, o paciente que usa coberturas de alta tecnologia já facilita o processo, porque a gente reduz a frequência de visitas para esse paciente decorrente da troca mais prolongada, né, de coberturas de curativos, facilita bastante, né, a prática da família no cuidado e de nós profissionais de saúde no manejo desses pacientes, para não evitar o mínimo de contato, né, se é o contato realmente necessário. O que ajuda também bastante é a teleconsulta nesse processo, tá? A gente consegue estar monitorando o paciente à distância, né, em relação às alterações que ele possa ter, as dúvidas que o familiar possa ter. Então, seria essas mudanças, né, que a gente enfrenta nesse novo cenário. Nossa, né, Carol? Eu acho que nós duas pensamos ao mesmo tempo como isso é importante para a gente falar para os enfermeiros, para os profissionais que nos assistem, como a teleconsulta é uma ferramenta importante para o tratamento de feridas, né, Carol? Concordo. E, doutora Sara, você poderia falar um pouquinho melhor sobre a teleconsulta, pensando no consultório, então esses pacientes que vêm com uma certa frequência em tempo de Covid, por conta de todo esse contexto novo, como, né, você mesmo citou, no sentido de evitar que eles se desloquem, né, evitar, então, a questão também da exposição, muitas vezes, desse paciente. Você poderia falar um pouquinho mais da teleconsulta a favor, então, desse momento e deste cenário de Covid? A teleconsulta hoje se dá por plataformas específicas, né? A gente tem uma legislação, uma normatização relacionada a isso. Isso a gente tem que observar, porque a teleconsulta ela não pode ser feita de qualquer forma, nem qualquer plataforma, a gente precisa de plataformas específicas para isso, a gente precisa do consentimento, né, do paciente ou da família para a gente estar fazendo essa abordagem, né, à distância. Tem que ter cercar dessa segurança, né, da abordagem. E o que facilita? Facilita o monitoramento desse paciente, né, sem a necessidade de a gente estar ali presente, né, expondo ali o paciente a riscos de contaminação pelo vírus, e a gente conversa da mesma forma presencial, né. Então, gente, a teleconsulta ela veio, né, como meta para nos auxiliar os profissionais de enfermagem, os enfermeiros que fazem esse tipo de trabalho para evitar o contato, né, o risco, né, aumentar esse risco de contaminação pelo vírus. E é uma realidade que precisamos ainda nos familiarizar mais, né, tem toda uma regra para isso. Como eu falei, existem termos de consentimento que a gente tem que aplicar antes de iniciar, mas que isso vem facilitar aí a continuidade da assistência. E está associado também ao uso, né, de coberturas, né, de alta tecnologia, de trocas menos frequentes, porque a gente consegue ter um tratamento efetivo sem ter a necessidade de ter aí muito o contato físico, né, o contato direto com o paciente.
Nossa, doutora Sara, extremamente interessante, né? Como importante esse recurso, né? A utilização da tecnologia desse recurso a nosso favor nesse momento. Pensando na importância do uso das coberturas, né? Neste momento de Covid, neste novo contexto, onde nós temos essas questões de deslocamento de paciente, muitas vezes diminuir a frequência da troca, né? Desses curativos e da avaliação. Você poderia falar um pouco da relação, então, né, do uso das coberturas de tecnologia e desse novo contexto que nós estamos vivendo a favor do paciente, né? Eu acho que foi tanta tecnologia meio ao Covid, né? E assim a gente consegue enxergar o quanto de coisa boa também que veio aí em meio a tudo isso, né? A teleconsulta é um assunto excelente, super novo, de extrema importância, que traz essa relevância, essa autonomia para a enfermagem, né? Para o enfermeiro, pensando no nosso atendimento domiciliar e no nosso atendimento do consultório. Claro que tudo isso tem que ser feito um protocolo em plataformas, como a Sara bem falou, e a gente precisa estar tudo alinhado junto com a SAI, para a gente não perder muito tempo, né? E pensando nos curativos de alta tecnologia, eu até falo que às vezes a gente pede para o paciente que está mandando vídeo, e a gente tem curativos transparentes que permitem que a gente faça a visualização do leito da lesão, né? Então fica bem legal, a família vai conversando com você por vídeo, e foi bem mais fácil a adesão também da família aos curativos de alta tecnologia, porque muitas vezes, fora Covid, quando a gente fala para a família que o curativo vai ficar por 7 dias ou até 14 dias, a família fica com receio, fica com medo, né? Ainda existe uma cultura do hábito de que a ferida tem que limpar todos os dias. E frente ao Covid, a gente está conseguindo levar isso, você concorda comigo, meninas, de uma maneira muito fácil, né? As pessoas estão, assim, abraçando a ideia e acreditando muito mais fácil. Então, foi muito favorável, foi um ponto muito positivo para as tecnologias, para os curativos de alta tecnologia. E sem falar também na redução de custo, né? Quando a gente fala com os familiares sobre o custo de uma troca de um curativo diário e de uma troca mais espaçada, fora a pandemia, eles ficam questionando e a gente precisa de uma boa empatia, de uma boa conversa para que eles venham entender. Claro que não são todos, mas sempre tem aqueles que sempre perguntam e que gostam da troca diária. E aí, com a pandemia, que a gente precisa manter o distanciamento social e evitar ainda mais essas visitas, eu falo que parece que a gente vai para a lua nas visitas, né? Porque é face shield, é avental, é aquele monte de troca de luva, aquele monte de mala que a gente anda também, né, para levar todos os materiais necessários. E quando a gente fala que vai colocar um curativo, que vai precisar ficar mais dias e que a família vai manter o contato através da teleconsulta, eles falam, nossa, como assim? Parece que falam assim, graças a Deus você não vai vir todo dia, né? Porque imagina estar lidando com o problema que é a lesão e ainda ter que lidar com um novo cenário, que é o Covid-19. Então, um paciente que já tem uma ferida crônica, é um paciente que já tem comorbidades, é um paciente que está dentro do grupo de risco. Então, foi muito mais fácil de introduzir esse conceito dos curativos de alta tecnologia dentro do âmbito domiciliar, como também dentro do âmbito do consultório, né? Esse paciente vai ter que se deslocar menos vezes para o consultório. A gente está conseguindo ganhar muito o paciente com a nossa resolutividade, pensando nos curativos de alta tecnologia. Então, a gente traz a família para um desafio com a gente. Confia em mim, confia no curativo, confia na tecnologia, né? E isso vem dando certo. Porque quanto mais a gente dá um meio adequado para a lesão, a ferida cicatriza, né? A gente proporciona um meio para a ferida cicatrizar. Então, eu tenho pacientes que falam, nossa, Mirelle, só vai tirar isso com 7 dias? Claro que não é uma regra 7 dias, tem a condição da lesão, mas a gente fica acompanhando através da teleconsulta diariamente, em contato com o paciente, em contato com a família, e se precisar de uma troca antes dos dias esperados, ou antes do dia proposto, a gente vai estar à disposição e se posicionar e fazer a nova visita. Eu percebi muito na sua fala a gente se colocando enquanto profissional no lugar do paciente, no lugar da família, e os curativos de alta tecnologia possibilitando uma melhora no processo
de atendimento, de assistência direta a esse paciente, a essa família, né? Eu queria ouvir da doutora Sara um pouco também da experiência dela, não só nesse cenário de Covid-19, mas, né, nos desafios do tratamento de lesões crônicas. Como que os curativos de alta tecnologia têm se apresentado como uma solução para resolver, né, para solucionar alguns dos seus desafios diários nesse contexto de tratamento de lesões? Tem sido, assim, bastante positiva a experiência, né? Até tem um caso assim, recente que serve muito de exemplo, né? Fui avaliar um paciente e esse paciente com uma amputação, né, de hálux, eu indiquei uma cobertura de alta tecnologia para ele. E foi assim, ele não entendeu, né, assim, muito a questão, você vai trocar daqui a 3 dias, 4 dias, porque foi inicialmente eu coloco um intervalo mais curto. Aí eu disse sim, por quê? Ele disse, por quê? Não vai infeccionar? Eu disse, não, pelo contrário, né, você vai manipular menos a ferida, e o risco de infecção é reduzido. Então, essa é uma das vantagens do curativo de coberturas de alta tecnologia, né? E fora que ela vai exercer ali funções, ela é multifuncional, né? Ela vai tanto controlar o processo infeccioso, ela vai promover um microclima adequado para a cicatrização, né? No caso, vai ter uma absorção de exudato efetiva, né? E não vai danificar as bordas. Eu estou utilizando bastante o Exofiber, estou gostando demais dele, né? Por conta dessa absorção, por conta de todas essas funções que ele traz para a cicatrização. E eu sempre falo com o paciente nesse sentido, né? Da manipulação ser reduzida, né, durante as trocas, e a redução de infecção, do risco de infecção, né, ser bastante positiva, ele não vai manipular, então a contaminação, o risco de contaminação, de infecção é bem menor, e a gente consegue um resultado mais rápido, né, então quando a gente também vai falar do que ele vai gastar ali para tratar aquela ferida, né, com curativo de alta tecnologia e com curativo normal, convencional, a gente consegue convencer ele, né, que o valor final investido vai ser bem menor. Nossa, você mencionou, né, o uso do Exofiber. Para quem está assistindo e ainda não conhece, é um curativo de fibra gelificante com alta capacidade de absorção e retenção. Ele minimiza a maceração perilesional e, como a doutora Sara, né, pontuou, os resultados clínicos na prática, né? Que bom, doutora Sara, que tem sido um curativo que tem realmente atendido às suas expectativas. Falando então um pouquinho, né, do Exofiber, quando utilizado para feridas crônicas, você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre os benefícios que você observou, os pontos positivos do curativo, como que ele te ajudou no tratamento dessas feridas? O Exofiber, né, ele tem me encantado bastante em relação à multifuncionalidade dele, né, na lesão crônica, pelo simples fato de não precisar de fazer associações, tá? E também de realizar várias funções, tem várias funções na lesão que a gente conseguia antes, né, aplicando coberturas variadas. Então, eu usava bastante fibra, antes em feridas exudativas, de moderado a grande exudato. E assim, o que a gente precisava ter muito cuidado é de ressecar, ou então a gente associava algumas vezes com hidrogel, a gente tinha que lançar a mão de um produto, de um creme barreira, para não macerar a borda. E aí, o que o Exofiber trouxe nesse contexto? Ele tem uma absorção muito efetiva, absorção vertical, sem macerar a borda, e ele também controla ali a carga microbiana, ele reduz, né? E pelo poder gelificante que ele tem, né, ele também promove desbridamento autolítico e evita que essa lesão fique
ressecada, que perca muita umidade. Então, ele equilibra essa umidade. Além de a gente conseguir uma redução menor das trocas, né, desse curativo, porque ele tem uma absorção muito efetiva. Então, isso são algumas as vantagens do Exofiber mesmo, né, que eu percebo. E assim, e com essa troca minimizada e essa multifuncionalidade para a ferida, a gente consegue ter uma evolução muito rápida. Eu tenho compartilhado alguns casos com Mirelle e com ele. E eu tenho me encantado com ele, né? É uma cobertura muito completa. A gente vem conversando, trocando umas figurinhas e com os nossos colegas enfermeiros também, falando das fibras gelificantes, que o nosso hábito de utilizar fibras e ter que associar, não é, fazia parte da rotina, e o quanto que a gente percebe de um pouco de insegurança nessa área, quando, não, você pode utilizar a fibra gelificante, o Exofiber, o Exofiber AG, sem precisar de associação, vendo que a ferida tem indicação, né? Quando a gente pensa de uma ferida de moderado a alto exudato, que ele vai conseguir controlar a infecção, controlar o microclima e fazer até um desbridamento autolítico. E é engraçado que todo mundo tem uma certa insegurança, mas que em seguida tem sempre um feedback positivo. Nossa, Mirelle, incrível como ela absorve. Quando eu troquei o secundário, não tinha exudato, né? Ela tem uma capacidade de absorção e retenção diferenciada realmente no mercado e que deixa a gente profissional realmente assim, espantado, né, quando a gente faz a utilização dela. Muito importante a colocação de vocês que realmente utilizam as fibras gelificantes, né, o Exofiber, o Exofiber AG, e vendo os diferenciais desses produtos para os tratamentos, né, das lesões crônicas, como a doutora Sara falou, não só o pé diabético, a lesão vasculogênica e a própria lesão por pressão. Que o grande desafio, eu acredito, falando um pouco, né, da lesão por pressão, tudo bem, a mais importante é prevenir. Mas quando a lesão aparece, a gente tem que tratar com assertividade, a gente tem que tratar com coberturas eficientes e eficazes. Mas para o tratamento de todas essas lesões crônicas, é importante que a gente selecione uma solução completa, como vocês bem destacaram, que além da capacidade de absorver exudato, de reter o exudato, para que não ocasione maceração perilesional e outros danos que vão prejudicar o próprio tratamento da lesão, o processo de cicatrização como um todo, mas também que seja confortável para o paciente, né? Que eu consiga retirar esse curativo sem causar trauma, sem causar dor. E isso é muito importante, até voltando no começo da nossa conversa, para a adesão do paciente ao tratamento, para a adesão do familiar ao tratamento, que é algo tão importante no contexto do consultório, no ambiente domiciliar. E até falando um pouco dessas soluções, eu acredito que, além dos benefícios clínicos que a gente conversou, eu acho que os benefícios também custo-econômicos, né, relacionando ao custo-efetividade, os benefícios econômicos associados ao custo-efetividade, é muito importante para que a gente realmente faça a escolha, né, dessas coberturas de alta tecnologia. E eu gostaria de conversar um pouquinho até com vocês, né, frente ao que você já trouxe, que é a temática de custo-efetividade. Como que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente utilizando um curativo de alta tecnologia, como o Exofiber, com todas as propriedades que ele se propõe, como que isso pode ser custo-efetivo para o paciente? Eu gostaria que a Mirelle começasse realmente falando um pouquinho da importância da utilização de coberturas custo-efetivas. Falar de custo-efetividade, né, é um tema que a gente discute constantemente, né, dentro do nosso cenário, dentro da nossa região. A gente estuda, né, Sara, Paloma e Carol, a gente sempre está se atualizando, vendo o que tem de novidade e compartilhando, disseminando informação, e a gente sempre bate nessa tecla, né, nesse entrave, quando as pessoas falam, mas isso é muito caro, eu não vou usar um curativo de fibras, um curativo de espuma, porque é muito caro, o paciente não tem condições. E aí é importante, nós, quanto profissionais, entender o que é custo.
saber da efetividade do produto. A gente vem compartilhando casos e a gente tem que compartilhar custo também. Se a gente paga X por uma cobertura, mas qual o benefício que ela trouxe? Entender que aquele paciente que antes utilizava um curativo tradicional, quanto que ele gastava com o curativo tradicional? Quanto que custa um pacote de gaze? Quanto que custa uma luva estéreo? Quanto que custa o profissional para estar indo no domicílio, para estar fazendo todo esse procedimento? Quanto que o paciente gasta de deslocamento até o consultório? Seja de táxi, de Uber, com o familiar. Então, o custo tem que ser levantado de uma maneira geral. E contra essas vertentes do custo, a gente traz a efetividade. Será que o que eu estou usando mais barato está sendo efetivo? Ou se eu estou usando um curativo de alta tecnologia, está sendo mais caro, porém está sendo efetivo? E que no final, muitas vezes, ele pode não sair mais caro, tá? A gente já fez um estudo aqui na nossa região de custo-efetividade que o curativo custava 6 vezes mais caro do que o curativo tradicional. E o que aconteceu que os pacientes que utilizavam o curativo tradicional, eles passavam mais tempo para cicatrizar. E os pacientes com os curativos especiais cicatrizavam mais rápido. E sem falar na redução de custo de todos esses materiais, que envolve combustível, o tempo do profissional, a gaze, o soro, a luva, o constrangimento do paciente. Imagine o quanto que ele não sente de dor, o quanto que ele fica com estresse, né? O estresse faz com que o processo de cicatrização seja retardado. Todo o fator holístico do paciente está envolvido, né, nesse processo. Doutora Sara, está dando continuidade a esse assunto, né, de custo-efetividade que foi abordado, né, pela Mirelle. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou colocar, né, o teu ponto de vista, a tua vivência em relação a isso, né, a importância de um estudo de custo-efetividade, né, do custo-efetividade para as instituições, para o tratamento de feridas? Gostaria de acrescentar que essa análise de custo-efetividade, ela vem possibilitar, vem tornar mais acessível, né, o tratamento pelos pacientes. Né, e quando a gente consegue convencer ele que ele vai gastar menos, que ele vai resolver mais rápido aquele problema, né, com um curativo de uma tecnologia maior, que a princípio aparenta ser tem um custo mais elevado, mas o custo final dele, ele é bastante reduzido quando a gente vê a efetividade desse tratamento. Então, ele consegue aderir melhor, ele fica mais acessível, né, para ele estar adquirindo esse tratamento, né, visto que a maioria, vou falar aqui bem da minha realidade, o perfil dos pacientes, a maioria são, né, média, então, assim, a gente não tem, a maioria deles são nesse nível social, então eles têm já uma limitação financeira considerável, então quando a gente consegue convencer ele que ele vai reduzir o gasto dele com o tratamento, utilizando esse tipo de cobertura para o tratamento convencional, né, ele só aumenta, né, a adesão a esse tratamento e também ele se beneficia disso, né, por conta financeiramente falando. E a gente conseguindo mostrar, você não vai precisar ir tantas vezes no consultório, você não vai precisar pagar uma pessoa para estar fazendo esse curativo tantas vezes, né? Você não vai precisar estar comprando muito material, não vai precisar estar associando tantos curativos que, no caso, seria caro para ele. Então, isso impacta bastante a vida financeira desse paciente, né? Então, ele consegue ter, aí tem um caso assim de paciente fala, nossa, eu não achava que ia ser tão rápido assim, né, a utilização desse curativo, que eu acho caríssimo, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim, se eu soubesse eu tinha feito antes, né,
Então, isso é muito gratificante a gente estar fazendo esse trabalho junto ao paciente também. Né? E nas instituições hospitalares partem desse mesmo princípio, né, da gente convencer o gestor de que o valor final investido para aquele tratamento vai ser menor do que os tratamentos convencionais. Então, não só para as instituições hospitalares, mas o custo-efetividade é muito importante para o ambiente domiciliar e de consultório. E antes da gente encerrar, falo que está tão gostoso o nosso bate-papo que, particularmente, eu ficaria aqui conversando mais um bom tempo, né? Mas, para a gente encerrar, você tocou num ponto muito importante e que eu acho que a gente precisa de começar, na verdade, não começar, mas continuar a inclusão da equipe multiprofissional para que realmente esse sucesso na cicatrização das lesões, como você descreveu, né, surpreenda o nosso paciente, que é o foco do nosso cuidado. Então, eu sei que no seu consultório, né, você tem esse suporte multiprofissional. Então, qual a importância de oferecer para o paciente que tem uma lesão crônica, com todos esses desafios que a gente conversou, mas que temos, né, como solução, uma das soluções para a cicatrização, os curativos de alta tecnologia, como você destacou, Exofiber, mas também é muito importante a gente oferecer esse atendimento multiprofissional, né, esse atendimento multidisciplinar. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, sei que você faz um trabalho diferenciado em Maceió, né? Você é uma profissional referência, não só na sua região, faz inúmeros cursos, gente. Eu sou fã da doutora Sara, acho que ela é uma enfermeira diferenciada, mas acredito que grande parte dos diferenciais que ela traz para a vida do paciente é porque ela realmente trabalha com um time multiprofissional. Né? Então, eu gostaria que você compartilhasse conosco e com quem está nos assistindo um pouco dessa sua experiência no seu consultório e no seu home care aí em Maceió. Nossa, você tocou num assunto muito importante, né? A maioria dos pacientes que nos procuram são pacientes complexos, pacientes que vêm aí com comorbidades já a longo prazo. E, tipo assim, né, quando esse paciente é referenciado para a gente, então ele está num estágio aí da doença bem já avançado, né? Então, assim, o que a gente lança a mão da equipe multiprofissional? Qual é a importância disso? Então, chega um paciente para a gente, está com a lesão no membro inferior, né, e a gente faz a avaliação desse paciente, identifica que esse paciente, ele faz alguns anos que ele não faz um check-up, que ele não vai no endocrinologista, que ele não vai no vascular, que ele nunca passou pelo vascular. Então, a gente começa a identificar esses fatores e encaminha para os profissionais fazerem esse estudo, né? E eu vou contar que tem sido bastante positiva a experiência, porque alguns pacientes chegam para mim com lesões de membros inferiores, a gente faz o ITB e a gente vê que há doenças arteriais ali envolvidas. E quando a gente envolve o médico, envolve outros profissionais nesse circuito, isso se dá de maneira muito rápida, a resolutividade, porque esse paciente, de repente, já é encaminhado para uma angioplastia, para uma revascularização, ele já volta para a gente já revascularizado, então a gente já começa a tratar esse paciente e o tempo, né, de tratamento dele é bastante reduzido, né, é bastante efetivo e, assim, tenho tido experiências positivas em relação a isso, médicos que se comprometem, outros nutricionistas que se comprometem com essa causa, né, de estar unindo forças aí para resolver aquele problema. E às vezes pacientes que não têm condições financeiras de fazer esses procedimentos particulares, né, esses profissionais, eles têm as redes de contato deles, eles conseguem fazer pelo serviço público esses procedimentos, e quando esses pacientes voltam para a gente consegue aí dar uma boa condução, né, um bom desfecho para esse paciente. Então, tem sido bastante positiva a experiência de envolver o vascular, de envolver o endocrinologista, o nutricionista nesse processo. A gente sabe que as lesões crônicas, elas precisam de uma abordagem multiprofissional, né? Por várias questões aí envolvidas. Desde o início da nossa live, né,
Eu falei o quanto é importante a assistência multiprofissional, o quanto nossos parceiros somam também frente ao paciente portador de lesão, né? A Sara citou aí o nutricionista, os médicos especialistas, o psicólogo, né? A gente vê também, principalmente agora em época de Covid, o psicológico dos pacientes bem abalados, né? Eu tenho pacientes que estão saindo do Covid, né, saindo do hospitalar por 40 dias de internação, indo para o domicílio, com algumas reabilitações ainda dentro do domicílio, outros com aquela aflição de não pegar, né, de ficar com isolamento social dentro de casa. E, assim, a psicologia também tem um papel extremamente importante, todos, né, fazem parte desse processo. E eu sempre falo que cada um tem a sua responsabilidade e trago eles para essa responsabilidade também, para a gente conseguir subir e alcançar a cicatrização e trazer o paciente de uma maneira bem natural, não é? Eu não quero que ele cicatrize e ele fique angustiado. Muitas vezes a gente tem paciente com lesões na sacra, vou dar um exemplo, pacientes para, tetra, ou com ela, que ficam acamados, estão acamados, que tomam banho diariamente, que de repente desenvolvem ou surge uma lesão por pressão, e que tem que usar um curativo, que tem que ficar um pouco mais restrito, que tem que aumentar a mudança de decúbito, que tem que fazer uma série de coisas que a gente só chega lá, tem que fazer, e não entende a mudança que vai ter para ele dessa rotina. E aí a gente tem que trazer a psicologia junto também. Pensando aqui também no pé diabético, né, Sara, a podiatria está trazendo também um grande diferencial, fisioterapeuta, né, na reabilitação, na nova trajetória desse paciente que teve um membro amputado, parte, né, do seu corpo removida por algum sentido, uma readaptação que tem que ser feita com um sapato, com uma órtese, uma prótese. Então, assim, é um trabalho muito bom, muito gostoso de desenvolver. Nós, enfermeiros, somos, muitas vezes, na maioria das vezes, porta de entrada para referenciar os nossos colegas, a nossa equipe multiprofissional, para ajudar no processo de cuidado daquele paciente. E, assim, eu digo que tratar feridas não é um enfermeiro sozinho que trata, né? A gente tem o nosso olhar interdisciplinar, mas a gente precisa, sim, da equipe multiprofissional. Preciso checar todos os exames e eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso, realmente, dos nossos colegas nesse processo. Eu acredito, realmente, que para que a gente seja eficiente e atinja o nosso objetivo de cicatrizar uma lesão, a gente precisa de ter todo o time, né, de profissionais de saúde envolvidos, não só no nosso normal, mas também no nosso novo normal, que tem esses desafios do Covid-19. E até para resumir, né, utilizar curativos de alta tecnologia, eles são custo-efetivos, né? Como vocês destacaram, o Exofiber AG, que se as pessoas quiserem conhecer mais, é só entrar no site da Monlic, www.monlic.com.br. Mas também a importância desse curativo de alta tecnologia está inserido dentro de um protocolo, como vocês bem destacaram, a doutora Sara, a Mirelle destacou, né, a importância de um protocolo assertivo de tratamento dessas lesões, que envolve realmente o time multiprofissional. Não sei o que a Carol gostaria de acrescentar, mais alguma coisa? Na verdade, eu reforço, né, o que a Paloma falou, e mais uma vez falo que foi um prazer essa conversa, foi um momento super gostoso, tanto é que passou super rápido, né, extremamente enriquecedor, né, eu acho que um assunto acaba levando a outras questões de extrema importância quando a gente fala, né, no tratamento de feridas, tanto no ambiente domiciliar, como nos consultórios, né, e principalmente hoje, quando nós também pensamos nesse novo cenário, né, em que nós estamos inseridos. Então, eu só gostaria de agradecer, né, muito obrigada pela oportunidade de poder escutá-las e dividir, né, vocês dividirem um pouco esse conhecimento conosco. Eu gostaria de agradecer, meu muito obrigada. Gente, eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem para os profissionais, né? Eu acredito que, assim como nós, eles estão extremamente felizes de ouvi-las, né? E eu me sinto motivada de ver profissionais tão diferenciadas que estão fazendo realmente a diferença na vida do paciente.
Bom, gente, a mensagem que eu deixo, né, para os profissionais de saúde é que tenham esse olhar, né, para o paciente, analisando todos os benefícios que ele possa ter aí com tratamentos com a tecnologia avançada, que veio aí para nos auxiliar, para possibilitar um tratamento com uma custo-efetividade melhor para o paciente, uma efetividade, uma cicatrização mais rápida, né, para essas lesões, uma reabilitação mais rápida, né, que a gente tem um olhar do paciente, para o paciente além da ferida, né, que o paciente com a ferida, ele tem ali vários aspectos a serem controlados e que nós possamos aderir, né, cada vez mais a tratamentos inovadores, né, que são frutos de estudos que comprovam, né, que a função desses tratamentos, ele traz aí um benefício, uma cicatrização bem mais rápida e efetiva. E eu agradeço bastante a vocês o convite. Estou muito feliz de estar aqui, foi muito gostoso. E fico à disposição também para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa estar auxiliando. É maravilhoso, né? Digo que é sempre bom a gente trocar experiência, estar conversando, né? Principalmente discutindo sobre tecnologia, seja de produto, seja da consulta, da equipe multiprofissional. Nós, enfermeiros, precisamos estar bem respaldados, né? Bem ponderados do nosso desafio, do nosso papel. E maravilhoso conversar aqui com vocês, agradecer pelo convite. Muito obrigada a vocês que assistem também e estou à disposição. Obrigada a cada um de vocês que está participando hoje, nos ouvindo, no nosso bate-papo com os especialistas. Deixe suas dúvidas, sugestões de temas. Nós fazemos esse bate-papo para que realmente o conhecimento seja multiplicado. Então, se você tem alguma sugestão de tema, compartilhe conosco através do nosso Instagram, @MoniqueBrasil. E muito obrigada. Nos encontramos em breve. Até já!